Olá, meus amigos, eu sou o professor Guilherme Almeida Rosa da Silva. Estou aqui para apresentar a aula de sinais vitais. Os sinais vitais dentro da semiologia constituem o grupo que vem após a anamnese. Os sinais vitais são considerados, então, o primeiro ato em relação ao exame físico e também é um exame muito importante dentro do ambiente dos ambulatórios e emergências. Nos ambulatórios, os sinais vitais podem oferecer, por exemplo, valores da pressão arterial no controle de uma hipertensão dentro de um contexto clínico maior, como, por exemplo, diabetes, uma síndrome metabólica, e também a aferição da temperatura corporal em atendimentos ambulatoriais, como, por exemplo, infecções urinárias ou pneumonias comunitárias não complicadas, mas também dentro do ambiente de emergência, o nome sinais vitais fica mais forte para avaliar a vitalidade, para avaliar paradas cardiorrespiratórias, para avaliar critérios hemodinâmicos de gravidade dos pacientes. Os sinais vitais são aqueles itens do exame físico armado ou desarmado que conseguem nos fornecer informações em relação à vitalidade do indivíduo. Os sinais vitais, então, se constituem da aferição da pressão arterial, a medição do pulso, a medição da frequência respiratória e dos padrões respiratórios e a aferição da temperatura corporal, geralmente por temperatura axilar, temperatura retal ou temperatura oral. Existe aí uma corrente que diz que a dor é o quinto sinal vital, mas os sinais vitais clássicos, né, da medicina são esses quatro: pressão arterial, pulso, respiração e temperatura. Para a aferição da pressão arterial, a obrigatoriedade de dois instrumentos. A pressão arterial é um exame físico armado. A necessidade do estetoscópio para a ausculta e a necessidade do esfigmomanômetro, que irá exercer pressão no território a ser avaliado. Temos aí na imagem a presença de um estetoscópio em que podemos evidenciar as olivas auriculares, que é a estrutura que é levado até o ouvido do examinador, uma armação metálica para a condução da onda sonora e um tubo de borracha alongado. Na extremidade há o receptor que irá de encontro à região do corpo do paciente a ser auscultada, em relação principalmente à pressão arterial, em relação à artéria a ser auscultada. O receptor apresenta duas estruturas, o diafragma e a campânula. O diafragma é uma membrana semirrígida, uma estrutura plana, com diâmetro médio aí de 3 a 3,5 centímetros, utilizado principalmente para auscultar sons mais agudos. A campânula, por sua vez, tem um diâmetro menor, um diâmetro de 2,5 centímetros, geralmente é encoberta por uma estrutura de borracha e é utilizada para auscultar sons graves, sons de baixa frequência. De acordo com o exame físico ou de acordo com o território a ser auscultado, podemos utilizar o diafragma ou a campânula. A campânula, sobretudo, é utilizada em regiões menores, como, por exemplo, no trígono carotídeo, no pescoço, para a ausculta da artéria carótida, né? Quando os estetoscópios possuem apenas o diafragma, existem alguns que possuem somente o diafragma, você poderá substituir a campânula por uma compressão maior desse diafragma contra o corpo do paciente a ser examinado. A apresentação aí do esfigmomanômetro tem três estruturas principais: a pera, que é a estrutura e que vai à mão do examinador e que o examinador controla, fazendo borrifadas para a inflagem da bolsa do manguito. A bolsa do manguito é inflada através da pera e a bolsa do manguito exerce compressão no território a ser examinado. Por outro lado, temos aqui o manômetro, que é o medidor da pressão, certo? E que o examinador fica atento aos seus valores para determinar a pressão que a própria bolsa do manguito exerce naquele membro ou estrutura. Existem duas medidas: a largura
dessa bolsa do manguito deve ser 40% da circunferência do braço. Isso faz com que tenhamos bolsas de manguito especiais para crianças menores e bolsas de manguito especiais para obesos, bolsas maiores. Assim como também o comprimento deve ocupar 80% da circunferência do braço. Temos aqui um tipo de esfigmomanômetro, o esfigmomanômetro aneroide, em que o manômetro ele é em forma de relógio, e existe também o esfigmomanômetro em forma de coluna de mercúrio. Ok? Os dois não têm grande diferença, a diferença está apenas no formato do manômetro. Falando um pouquinho sobre a fisiologia da aferição da pressão arterial, queremos dizer que a pressão arterial é justamente a força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos, cujos fatores determinantes são o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. O débito cardíaco nós falaremos adiante, mas ele basicamente vem de dois constituintes, o volume sistólico ejetado, ou seja, aquele volume ejetado pelo ventrículo esquerdo, vezes a frequência cardíaca, ou seja, o débito cardíaco ele reflete tanto o volume ejetado, a força, o inotropismo, a força de contração do miocárdio, do ventrículo esquerdo, e também reflete em relação à frequência cardíaca. Já a resistência periférica é a resistência oferecida pelos vasos contra esse fluxo sanguíneo. Essa resistência periférica ela é sensível, por exemplo, à vasodilatação, que reduz a resistência periférica, ou à vasoconstricção, que aumenta a resistência periférica, assim como a constituição das paredes dos vasos, como, por exemplo, durante um processo de envelhecimento normal, o processo de aterosclerose e arteriosclerose, que podem endurecer a parede do vaso. Bom, como falamos anteriormente, o débito cardíaco ele basicamente é formado pelo volume sistólico vezes a frequência cardíaca, ou seja, ele é sensível a estímulos adrenérgicos que aumentam o inotropismo, aumentam o cronotropismo, ou seja, aumentam a força de contração miocárdica e aumentam a frequência cardíaca, assim como contrários estímulos atropínicos, colinérgicos, né, que reduzem o volume ejetado, reduzem o inotropismo e reduzem a frequência cardíaca, reduzindo, por consequência, o débito cardíaco e, por consequência, reduzindo a pressão arterial. Existem muitos fatores, então, envolvendo a regulação da pressão arterial, como, por exemplo, o consumo de agentes químicos como a cocaína, ou agentes hormonais, como, por exemplo, a adrenalina, um estado, por exemplo, de hipertiroidismo também podem elevar a pressão arterial. A reatividade vascular, como falamos, em relação à resistência vascular periférica, vasodilatação e vasoconstricção. Também em relação à volemia, que influencia diretamente o volume sistólico em quadros de desidratação grave, por exemplo, quadros de hemorragia grave, em que há perda de volume, podemos ter hipotensão, assim como na hipervolemia de uma insuficiência renal aguda, por exemplo, podemos ter um quadro de hipertensão. O calibre vascular, já falamos, da vasodilatação e vasoconstricção, a viscosidade sanguínea, como por exemplo, numa leucemia grave ou num quadro de mieloma múltiplo, que vai tornar o sangue mais viscoso, pode tender à hipertensão arterial. O débito cardíaco, já falamos também sobre o inotropismo e o volume ejetado. Em relação à elasticidade dos grandes vasos, já falamos da aterosclerose e arteriosclerose, o endurecimento da parede dos vasos, aumentando a resistência periférica. Influência neurogênica, como por exemplo no choque neurogênico, em que há vasodilatação sistêmica e hipotensão, ou influência do hormônio adrenalina, gerando aumento do inotropismo e vasoconstricção, aumentando a pressão arterial. Bom, em relação à técnica para aferição da pressão arterial, temos que dizer que, antes de tudo, o indivíduo a ser examinado deverá ser preparado, ele deverá estar num estado de repouso, se abster do fumo e uso de café, pelo menos 30 minutos antes da aferição, e ter o braço livre, os membros, por exemplo, as pernas não dobradas e braços não dobrados.
ok? A bolsa do manguito deverá ser centralizada na artéria braquial, a 2,5 centímetros de distância, acima da prega cubital, no caso da aferição clássica da pressão arterial no braço, né, na artéria braquial. Temos dois métodos aí, o método palpatório, né, o método em que determinaremos a pressão arterial máxima e geralmente podemos aferir tanto pela palpação da artéria braquial como também do pulso radial. O método palpatório consiste em elevarmos aquela pressão, inflarmos a bolsa do manguito, acompanharmos pelo manômetro e quando o valor da compressão passar da pressão arterial máxima daquele território aferido, aquela artéria se fechará, colabará e você parará de sentir o pulso radial ou braquial, avaliando o braço, por exemplo. Deveremos subir aí 20 a 30 milímetros de mercúrio acima daquele valor e desinsuflar. E notaremos que ao reduzir daquela pressão arterial máxima, voltaremos a sentir a onda de pulso na palpação. Determinamos então o valor da pressão arterial máxima, por exemplo, 120 milímetros de mercúrio. Passaremos para o método auscultatório, em que inflaremos a bolsa do manguito 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial máxima já aferida pelo método palpatório. Desinsuflaremos aquela bolsa do manguito e, quando reduzirmos da pressão arterial máxima, começaremos a ouvir os primeiros ruídos de Korotchkov, né? Aquele vaso sanguíneo anticolabado pela pressão acima da pressão arterial máxima se abrirá e começaremos a auscultar os sons derivados do pulso naquela artéria. Quando igualarmos e reduzirmos da pressão mínima, pararemos de ouvir esse ruído de pulso, pararemos de ouvir o ruído de Korotchkov e determinaremos então a pressão arterial mínima, como por exemplo 80 milímetros de mercúrio. Temos aqui imagens da técnica, né, do método palpatório, com o indivíduo palpando a artéria braquial, e temos imagens aqui da técnica do método auscultatório, com o indivíduo colocando ali o seu estetoscópio acima, o receptor exatamente ali na prega anticubital para a ausculta da artéria braquial. Esse slide é para demonstrar a fisiologia dos ruídos de Korotchkov, né? Quando passamos a pressão da bolsa do manguito sobre a pressão máxima, aquela artéria é ocluída, aquela artéria é colabada. Então, não temos nenhum fluxo, então não conseguimos palpar nada pelo método palpatório e não auscultamos nada pelo método auscultatório, silêncio. Quando desinflamos aquele manguito e ele vem abaixo dessa pressão arterial máxima, aquela artéria deixa de ser comprimida, deixa de ser colabada e o fluxo é restabelecido, podendo sentir o pulso no método palpatório e podendo ouvir os ruídos de um fluxo turbulento no método auscultatório. Quando diminuímos da pressão arterial mínima, aquela artéria deixa de ser parcialmente comprimida e passa a ser totalmente desimpedido o fluxo. Então, o fluxo se torna laminar, podemos senti-lo pelo método palpatório, por isso que o método palpatório apenas determina a pressão arterial máxima, mas não ouvimos mais os ruídos de fluxo turbulento, os ruídos de Korotchkov, e ouvimos novamente um silêncio. Agora, só para relembrar, né, de todos os passos, devemos nos certificar que o paciente não está com vontade de ir ao banheiro, não praticou exercícios físicos, não chegou correndo ao ambulatório, por exemplo, não subiu lances de escada, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou não fumou 30 minutos antes, deve manter as pernas descruzadas e o braço na altura do coração. O paciente deve estar aí pelo menos 5 a 10 minutos repousando, né? Utilizar o manguito de tamanho adequado, existem manguitos para crianças, adultos e obesos, com largura de 40%, a bolsa do manguito e o comprimento de 80% da circunferência do braço. Devemos iniciar pelo método palpatório, então palpar aí o pulso radial ou a própria artéria braquial, inflar até o seu desaparecimento,
para estimar a pressão arterial máxima, como já explicamos na fisiologia. Posicionar a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial e executar o método auscultatório, em que inflamos até passar 20 a 30 milímetros de mercúrio sobre o nível estimado da pressão arterial máxima pelo método palpatório e desinflar lentamente. Iremos auscultar os ruídos ao reduzirmos da pressão arterial máxima e esses ruídos desaparecerão na pressão arterial mínima. Então, determinaremos aí o valor da pressão máxima e da pressão mínima, 120 por 80 milímetros de mercúrio, por exemplo. Os valores normais são 120 por 80 milímetros de mercúrio em adultos, havendo aí uma pressão elevada acima desses 120 por 80 até 140 por 90 e acima de 140 por 90 já temos níveis de hipertensão. Existem variações fisiológicas em relação aos níveis tensionais, como por exemplo idade, a pressão arterial de uma criança não é igual de um adulto, a pressão arterial de um idoso geralmente é ligeiramente mais alta do que de um adulto, né? Variações por sexo, raça, variação de posição, existe aferição de pressão arterial deitado, sentado ou em pé, né? Sendo que geralmente quando o indivíduo está deitado a pressão arterial é ligeiramente menor, variações em relação ao sono, emoções com descargas adrenérgicas elevando a pressão arterial, assim como também o exercício físico e já citamos anteriormente as mudanças de posição. Só para ilustrar aqui as médias da pressão arterial normal, né, em recém-nascidos, em torno de 40 milímetros de mercúrio, né, e, por consequência, aqui, conforme a pessoa vai se tornando mais velha, a pressão arterial vai aumentando a chegar até níveis adultos, 120 por 80, com os idosos com valores de pressão ligeiramente mais elevados. Existem fatores, como por exemplo drogas, já citamos, né, ou medicamentos que podem elevar a pressão arterial. Os clássicos aí é a corticoterapia naqueles pacientes, sobretudo reumatológicos, com doenças autoimunes, né? Também abuso de substâncias como cocaína e anfetaminas, né, que geram uma descarga adrenérgica e aumenta a pressão arterial, e outros medicamentos, como o uso da eritropoetina, que aumenta aí a viscosidade sanguínea pelo aumento de células vermelhas, o uso de anticoncepcionais, anti-inflamatórios e antidepressivos. Só para ilustrar para vocês causas de hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial sistêmica é o distúrbio mais comum da pressão arterial e é uma das causas principais de morte. Em consequência, pacientes da hipertensão arterial apresentam infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, que são as duas principais causas aí de morte na população. Então, considerar sempre para a hipertensão a história familiar, história de tabagismo, etilismo, fatores de risco como obesidade, estresse crônico, uso de drogas, né, uso de medicamentos, já citamos anteriormente, dislipidemia, constituindo a síndrome metabólica, certo? Então, uma medida isolada de hipertensão arterial pede atenção. Valores repetidos de níveis em hipertensão arterial sugerem o distúrbio crônico hipertensão arterial sistêmica. O indivíduo pode ter uma hipertensão isolada por uma emoção, por exemplo, né? Então, por isso, todo aquele cuidado no momento de aferir a pressão arterial. Por outro lado, existe a hipotensão, né, causada por perda geralmente de grande quantidade de volume, como por exemplo nas hemorragias, nas emergências, né, desidratações graves, como por exemplo aqueles indivíduos com diarreia grave, né, falência do músculo cardíaco, indivíduo com insuficiência cardíaca congestiva crônica, a bomba já está em falência, não tem força de contração, e uma das manifestações é o choque cardiogênico ou hipotensão, né? E quadros como, por exemplo, o choque séptico, em que há, pela inflamação, resposta ao agressor infeccioso, vasodilatação sistêmica. Geralmente estão associados a alterações perfusionais, como, por exemplo, palidez, né? A pele fica branca por não irrigação, pele fria, a temperatura quente do nosso corpo vem da circulação sanguínea, umidade, confusão mental por baixa perfusão cerebral,
frequência cardíaca diminuída, débito urinário diminuído, porque a filtração renal depende da cabeça de pressão na artéria aferente, lá na estrutura do néfron. Passado aí a apresentação sobre a pressão arterial, vamos para o segundo item dos sinais vitais, o pulso. O pulso é um fenômeno físico, uma onda, né, provocada pela ejeção sistólica, né, do ventrículo esquerdo do sangue. E aquela onda de pulso, ela percorre todo o sistema circulatório, dilatando a parede arterial, gerando uma deformação na parede arterial em formato de onda, né? Os locais onde as artérias de grosso calibre estão próximas à superfície, como por exemplo a região carotídea, região femoral, a região poplítea, essa onda de pulso pode ser palpada de maneira fácil, né? Cada onda de pulso é, então, representativa de uma contração ventricular eficiente em relação à ejeção. Eficiente no sentido que ela tenha força para gerar amplitude nessa onda de pulso. Então, aí os procedimentos para a realização da aferição do pulso arterial é a lavagem de mãos pelo examinador, né? Tendo em vista que iremos palpar o paciente, orientação do paciente, que iremos tocá-lo e talvez iremos comprimir aquela região, colocá-lo numa posição adequada, que discutiremos a seguir, as semiotécnicas, né? Realizar o procedimento com técnica semiológica, contar por 1 minuto, que é uma convenção para aferirmos aí a frequência cardíaca em 1 minuto, no caso aí a frequência de pulso em 1 minuto, e anotar o resultado. Temos aqui um quadro com uma representação sobre a localização dos pulsos palpáveis, o carotídeo, no trígono carotídeo do pescoço, braquial, na fossa antecubital, né? Radial, na região ali ao lado do processo estiloide do osso do rádio, região femoral, no trígono femoral, abaixo do ligamento inguinal, a artéria poplítea, na fossa poplítea, na região atrás do joelho, o pulso pedioso dorsal, na região dorsal do pé, na parte superior do pé, o pulso tibial posterior, numa região posterior ao maléolo medial, né? Vamos aqui mostrar técnicas de palpação e regiões. Bom, à frente aqui da estrutura do ECOM é possível palpar o pulso carotídeo. Gosto muito dessa técnica em que você coloca o polegar em contraposição aos outros dedos na região. Você pode também fazer uma palpação bidigital na região. Lembrando que uma boa técnica, uma dica para vocês aí, que poucas pessoas passam, é interessante você utilizar os seus dedos exatamente como uma bolsa de manguito faz na pressão arterial, ou seja, você tem que fazer uma compressão completa em que você passe, por exemplo, da pressão sistólica e aquele vaso colabe e gradativamente vá retirando o dedo, vá retirando aquela compressão. Você vai sentir o pulso enchendo nos seus dedos quando aquele vaso for descomprimido. É muito mais fácil identificar o pulso dessa maneira. Guardem isso aí para vocês. Aqui, por exemplo, como eu já citei, gosto muito dessa técnica em que você contrapõe o polegar contra os dedos, né? Você exerce uma pressão contra uma resistência oferecida pelo polegar e depois você gradativamente vai soltando e vai sentindo aquela onda de pulso enchendo nos seus dedos, aqui na região radial. Há também a técnica com 2 dedos, como também já mostramos para o pulso carotídeo. Aqui na aferição da região femoral é só realmente com os dedos, não dá para contrapor polegar em nenhuma estrutura. Então você comprime, faz com que aquela artéria colabe e vá retirando a pressão gradativamente. Você vai sentir a onda de pulso enchendo seus dedos, na região aqui da virilha, né? Abaixo do ligamento inguinal. No poplíteo, exatamente a técnica que eu havia citado anteriormente, aqui no caso sobre a patela, os 2 polegares, e há uma compressão bimanual na fossa poplítea, sendo aliviada essa pressão gradativamente,
sentindo que a onda de pulso enche sobre seus dedos. Aqui é uma outra técnica com o indivíduo colocado de bruços, né? O indivíduo também, com as duas mãos, comprime ali a fossa poplítea e vai soltando devagarinho até sentir o pulso. Aqui, artéria pediosa, na região dorsal do pé, certo? Uma palpação bidigital. Você poderia, por exemplo, contrapor o polegar aqui na sola do pé. E o pulso tibial posterior, na parte posterior do maléolo medial, você também poderia, se quisesse, contrapor o polegar, utilizando ele no maléolo lateral. Aqui, só para mostrar para vocês, existe também a ausculta de sopros nas artérias examinadas, ok? A região, talvez, que seja aí mais frequente que se faça esse tipo de exame é a artéria temporal, em busca, por exemplo, de um processo de arterite temporal, arterite de células gigantes, uma doença reumatológica, em que há um espessamento com formação de nodulações na artéria temporal, uma causa importante de cefaleia no idoso, né? E que você poderia auscultar um sopro rude com a campânula, uma área pequena. E aqui também a ausculta da artéria carotídea, em que processos de aterosclerose poderiam estar aí gerando um turbilhonamento de fluxo, uma redução de fluxo, e poderia auscultar um sopro audível aqui também com a campânula. Em relação às frequências, né? Um adulto tem uma frequência cardíaca normal de 60 a 100 batimentos por minuto. Quando está acima de 60, está abaixo de 60, é considerado bradicardia ou bradisfigmia em relação à sua aferição pelo pulso. Quando está a mais de 100, é uma taquicardia ou uma taquisfigmia, quando é aferido pelo pulso. Lembrar para vocês que nem sempre a frequência cardíaca é igual à frequência de pulso. Você precisa ter uma contração miocárdica eficiente para gerar uma onda de pulso. Por exemplo, uma arritmia cardíaca, uma extrasístole, às vezes não é aferida pelo pulso, porque não gera contração eficiente, entre outras arritmias. Ou no indivíduo que já tem insuficiência cardíaca congestiva, tem um pulso muito fraco, às vezes tem uma frequência audível pela ausculta, mas não há uma onda de pulso detectável pelo examinador. Além da frequência, também devemos avaliar a parede arterial, como por exemplo aquela artéria em traqueia de passarinho, aquela artéria endurecida em formato de tubo, uma artéria radial, por exemplo, a ser avaliado de um idoso de processo de arteriosclerose. Aquela parede já está mais endurecida pelo envelhecimento. Avaliação do ritmo, do pulso, falaremos adiante, amplitude, né? Se aquele pulso é forte, é um pulso cheio, ou é um pulso filiforme, aquele pulso que quase não dá para perceber. Avaliação da tensão arterial e avaliação da artéria homóloga contralateral. Frequência cardíaca aí em outros grupos, né? O adulto já falamos, 60 a 100 batimentos por minuto, adolescentes um pouco menos, 60 a 90, e aqui estão os valores presentes na população pediátrica, né? Devido à menor superfície e volume aí das crianças, a frequência cardíaca geralmente é mais elevada. Em relação a taquicardia ou taquisfigmia, fatores que influenciam a frequência cardíaca, já falamos, o sistema adrenérgico, liberação por emoções, exercícios físicos ou estados hipercinéticos, como hipertiroidismo, aumento de temperatura, por exemplo, vasodilatação sistêmica, às vezes também pode provocar, e o contrário também é verdadeiro, né? Causas de taquicardia, causas cardíacas, doenças psiquiátricas como ansiedade, pânico, uso de medicações como hormônios, medicações que estimulam o sistema adrenérgico, hábitos como, por exemplo, o uso de drogas, cocaínas, alterações metabólicas agressivas como hipoglicemia, feocromocitoma, liberando noradrenalina por um tumor suprarrenal, estados de alto débito como anemia, gravidez, né, febre,
que aumentam a frequência cardíaca, excesso de catecolaminas, como estresse e exercício. Já citamos, só para vocês terem ideia aí de algumas causas. E, pelo contrário, as causas de bradicardia, como as síndromes com mediação autonômica, as síndromes autonômicas, decorrência, por exemplo, de diabetes, hipersensibilidade do seio carotídeo, uma alteração em relação ao controle do organismo da frequência cardíaca, em que, quando há um estímulo do seio carotídeo, há uma repercussão neurológica sinalizando bradicardia. Alterações como o uso de drogas, como por exemplo os beta-bloqueadores, utilizados para tratar, por exemplo, enxaquecas e hipertensão arterial, que reduzem a frequência cardíaca, né? O hipotiroidismo, estados metabólicos, hipotermia, entre outras. Intoxicações exógenas, às vezes no ambiente de emergência, né? Aquelas intoxicações, como por exemplo a intoxicação por chumbinho, carbamato, o paciente chega com bradicardia. Causas intrínsecas, né? Alterações da idade, degenerações, por exemplo, do nódulo sinoatrial, gerando a bradicardia, doença do nódulo sinoatrial, infarto, isquemia, afetando aí o nódulo sinoatrial, por exemplo, né? Ou também o nódulo atrioventricular, podendo gerar um bloqueio atrioventricular, às vezes total, né? Doenças infiltrativas, que também podem afetar o coração, doenças do colágeno, que também podem afetar o sistema de condução cardíaco, entre outras causas. Bom, esse diapositivo aqui é justamente para explicar o conceito de amplitude, né? A amplitude é se aquele pulso é mais forte ou é mais fraco. E também o conceito de frequência. Isso aqui é exatamente o que você vai sentir contra o seu dedo, né? Em relação às ondas de pulso. Existem fatores aí que influenciam, né, a frequência, já citamos, em relação à bradicardia, em relação à taquicardia, né, exercício, emoções, gravidez, situações patológicas, alterações metabólicas, né, podem gerar, por exemplo, a taquicardia. E existem os tipos de pulso, que é um tema bastante interessante de ser estudado na semiologia, como, por exemplo, o pulso alternante, né, em que há uma amplitude grande seguida de uma amplitude menor, uma amplitude grande seguida de uma amplitude menor. Isso é bastante visto na insuficiência cardíaca, na insuficiência de ventrículo esquerdo, como aquele paciente, por exemplo, que tem uma sequela de um infarto, ou paciente que tem uma cardiopatia dilatada. É como se o coração conseguisse fazer uma contração eficiente e cansasse. Na próxima contração, ele não consegue fazer tão eficiente assim, e esse descanso consegue dá-lo uma contração eficiente novamente e uma contração menos eficiente, e assim por diante. O pulso bisferiens, né? Um pulso talhado, é um pulso clássico aí da estenose aórtica, né? Combinado às vezes com a insuficiência aórtica, ou seja, você consegue inicialmente quebrar aquela estenose e gerar um fluxo cardíaco eficiente para gerar uma onda de pulso, e imediatamente após, pela ação da insuficiência aórtica, aquela amplitude daquele pulso é talhado e resolvido novamente. Então, devido à presença de estenose e insuficiência, há perturbações num fluxo normal, criando essa onda aqui mais comprida, né, de maior duração, e uma onda talhada. O pulso bigeminado em relação à presença de bigeminismo, em que uma sístole é seguida de uma extrasístole. Então, por isso, esse pulso ele aparece duplicado, um pulso de maior amplitude seguido de um pulso de menor amplitude precoce, podemos ver aqui, certo? Seguido de uma pausa compensatória. Então, o pulso bigeminado é assim, dá 2 batidinhas, pausa compensatória, 2 batidinhas, pausa compensatória, típico de um ritmo bigeminado, uma sístole acompanhada de uma extrasístole. O pulso amplo, né, é aquele pulso dos estados hipercinéticos, dos estados adrenérgicos, um pulso que pode ser palpado, por exemplo, no indivíduo que está fazendo exercício, ou está numa crise de ansiedade, ou está num quadro febril, ou em outros quadros hiperdinâmicos, como, por exemplo, o hipertiroidismo.
O pulso paradoxal, que iremos explicar mais detalhadamente adiante, né? Que existem diversas causas, como por exemplo asma brônquica, enfisema, obstrução traqueobrônquica, contração cardíaca prematura, derrame pericárdico e pericardite constritiva, são as duas causas principais aí na medicina. Vamos falar um pouquinho mais da fisiologia do pulso paradoxal adiante. O pulso de Corrigan, o pulso em martelo d'água, é aquele pulso com ascensão rápida e queda rápida. É clássico da insuficiência aórtica, em que há uma ejeção e assim que a válvula aórtica deveria fechar e ela é insuficiente gera uma regurgitação, gerando uma queda rápida nesse pulso. Aqui uma representação resumida de todos os pulsos que estudamos, né? O pulso normal, o pulso parvo e tardo, que nós não falamos, né? Mas é um pulso que podemos ver na estenose aórtica, em que o fluxo demora mais, né? Para vencer aquela resistência da estenose aórtica. Um pulso de menor amplitude, parvo e tardo, porque ele demora mais. O pulso célere, né? Um pulso de alta amplitude, perfeito? Ou pulso em martelo d'água, waterhammer, ou pulso de Corrigan, presente na insuficiência aórtica, falamos dele ainda há pouco. Pulso bisferens, o pulso em que há estenose aórtica e insuficiência aórtica, né? Basicamente uma mistura do pulso anacrótico com o pulso em martelo d'água. O pulso alternante, né? Já falamos, uma onda efetiva ou uma onda menos efetiva. Típico de um miocárdio doente, um paciente com insuficiência cardíaca. E o pulso paradoxal, que iremos falar detalhadamente agora. Antes de falarmos do pulso paradoxal, vamos falar aqui rapidamente do pulso filiforme, o pulso de baixa amplitude, né? Clássico da insuficiência cardíaca congestiva, clássico da hipotensão. Esse pulso ele tem amplitude baixa porque o coração não tem força de contração eficiente ou não tem volume suficiente para gerar um pulso mais amplo. Então, todas aqui as causas do pulso filiforme. E, finalmente, vamos falar aqui do pulso paradoxal. O pulso paradoxal é o seguinte: frente a um paciente com derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, né? Quando o indivíduo faz um processo de inspiração, há um aumento no retorno venoso, os volumes de enchimento do átrio direito, né, e do ventrículo direito se elevam e, como aquele miocárdio passa a ser pouco distendível porque ele está cercado de líquido do derrame pericárdico ou de um processo de tamponamento, aquele ventrículo direito mais cheio irá abaular e gerar uma compressão, uma redução de volume do ventrículo esquerdo. Ou seja, quando há uma inspiração, aumento do retorno venoso, o ventrículo direito se enche mais. Como ele não tem uma distensibilidade da parede, porque ele está sendo comprimido por um derrame pericárdico, a parede do septo interventricular irá abaular, irá reduzir e comprimir o ventrículo esquerdo. Ou seja, reduzindo o volume do ventrículo esquerdo, você fará uma ejeção menor. Fazendo uma ejeção menor, você reduzirá a amplitude do pulso. E justamente quando o indivíduo expirar, você reduzirá o retorno venoso e aquele ventrículo direito se encherá normalmente, a parede do septo interventricular não irá abaular e não irá comprimir o ventrículo esquerdo e ele gerará uma ejeção normal, com uma onda de pulso normal. Ou seja, um pulso paradoxal é aquele pulso que diminui a sua amplitude por um processo de inspiração. Você também poderia aferir isso pela pressão arterial. Você vê que quando aquele indivíduo com derrame pericárdico, tamponamento cardíaco inspira, a pressão arterial reduz e aumenta, volta ao seu normal quando aquele indivíduo expira. Vamos agora para o terceiro item dos sinais vitais, avaliação da respiração, da frequência respiratória. O sistema respiratório é um sistema muito simples em relação ao objetivo da sua fisiologia. O objetivo é a troca gasosa no pulmão, né? Então, a absorção do oxigênio pelo sistema circulatório e a eliminação do gás carbônico.
O material a ser utilizado é basicamente um relógio e uma caneta. O relógio para aferição aí do tempo de 1 minuto para contagem da frequência respiratória e a caneta que pode ser utilizada para anotar aí essa frequência respiratória, ou alguns semiotas colocam a caneta sobre o tórax do indivíduo para avaliar a oscilação do movimento respiratório e contagem de um ciclo, né, da frequência respiratória. Então, aí, resumidamente, como verificar a frequência respiratória, avaliar a respiração? Primeiro, você não pode deixar o paciente perceber que você está contando os movimentos respiratórios. Isso pode gerar uma manipulação por parte dele dessa frequência respiratória. Ele pode prender a respiração ou pode simplesmente se tornar mais ansioso e aumentar a sua frequência, né? Tem que ser uma avaliação no momento em que ele está distraído, né? A contagem pelo período de 1 minuto para avaliar essa frequência e anotar aí no prontuário. Muitas vezes o indivíduo, o examinador, se inclina para poder avaliar tangencialmente e conseguir observar melhor esses movimentos respiratórios. Bom, em relação aos números, né, da frequência respiratória, ela pode variar de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto nos adultos, né? Nos homens aí de 15 a 20, nas mulheres, às vezes uma frequência um pouco maior. Em crianças, na população pediátrica, essa frequência respiratória é muito maior e varia bastante em relação com a idade. Existem alguns termos que o semiota deverá se acostumar, como por exemplo dispneia, que é um correlato para dificuldade respiratória ou falta de ar, né? Eupneia, que é a respiração normal de um indivíduo, como por exemplo taquipneia, um aumento dessa frequência respiratória acima de 20 incursões respiratórias por minuto num adulto, bradipneia, quando estar inferior aí a 16 incursões respiratórias por minuto num adulto, como por exemplo ortopneia, que é a dificuldade respiratória ou falta de ar quando o indivíduo assume a posição deitada, como nós podemos ver na insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, né? A platipneia, que é a dispneia quando o indivíduo se coloca na posição em pé, como por exemplo na clássica síndrome hepatopulmonar de pacientes cirróticos, trepopneia, em que a posição do decúbito lateral influencia a presença da dispneia, como por exemplo no derrame pleural, em que deitar do lado, sobre o lado em que há o derrame pleural, alivia a falta de ar, e deitar sobre o lado contralateral ao derrame pleural agrava a falta de ar, gera trepopneia. Existem vários outros termos, como por exemplo a apneia, ou antigamente era chamado de apneuse, quando o indivíduo cessava os seus movimentos de volume corrente, cessava os seus movimentos respiratórios. Existem outros termos aí que estudaremos de acordo com o andamento do curso de semiologia. Para esmiuçar um pouquinho mais sobre aquela frequência respiratória na população pediátrica, temos aí uma pequena tabela, né, mostrando recém-nascidos, uma frequência de 40 a 50, lactentes, 25 a 35, pré-escolares, né, e escolares. Mais especificamente nos recém-nascidos, né, o uso da frequência respiratória é fundamental para o diagnóstico de algumas doenças, como por exemplo a pneumonia, né? Isso aí, em pediatria, vocês irão estudar de forma mais aprofundada. Sobre os diferentes ritmos respiratórios, existe a respiração dispneica, que é aquele indivíduo com sinais de esforço respiratório, batimento de asa de nariz, contração do platisma, contração da musculatura intercostal, né? Você vê que o indivíduo está se esforçando para fazer a sua incursão respiratória. Muitas vezes ele também está taquipneico, como por exemplo em quadros aí de edema agudo de pulmão, DPOC descompensado, atelectasia, pneumotórax, pneumonias. A respiração de Cheyne-Stokes é um quadro respiratório muito interessante. Iremos mostrar adiante, em que o indivíduo faz um período de apneia, fica parado a sua respiração, e depois
progressivamente vai aumentando o volume respiratório, vai aumentando a amplitude das suas respirações, até chegar numa respiração muito profunda e gradativamente vai diminuindo aquela amplitude respiratória, diminuindo aquela amplitude respiratória até um período de apneia novamente e o ciclo recomeça. A fisiologia do ritmo de Cheyne-Stokes, da respiração de Cheyne-Stokes, também é muito interessante. Ela pode acontecer em quadros neurológicos e na insuficiência cardíaca grave, justamente por um atraso na informação em relação aos gases presentes na circulação. Então, eu costumo dizer que a respiração de Cheyne-Stokes é como um cão correndo atrás do rabo. Quando ele faz o aumento da amplitude respiratória, faz aquela hiperpneia, gera um aumento na oxigenação daquele sangue. O sistema neurológico, por esse atraso, acaba detectando tardiamente e aquele nível de oxigênio fica tão alto que ele determina, olha, vamos diminuir a frequência respiratória, vamos diminuir a amplitude respiratória. E aí, naturalmente, o pulmão responde, diminuindo a sua amplitude respiratória. Como há esse atraso, há uma desoxigenação maior do que deveria acontecer naquele sistema circulatório. E o sistema neurológico dessa vez fala, olha, rapidamente aí, você tem que aumentar a sua amplitude respiratória, porque a gente desoxigenou demais. Então, ele fica nessa briga do oxigena demais e desoxigena demais. É até interessante fazer isso com o oxímetro digital. Você coloca o oxímetro digital, você vê que quando ele gera hiperpneia, a saturação vai lá em cima. E quando ele gera apneia, a saturação vai lá embaixo. Muito interessante. O padrão respiratório de Biot é um padrão anárquico, em que não há... na verdade, o padrão é a ausência de padrão, né? Da respiração de Biot, em que o indivíduo faz hiperpneias, faz apneias, faz respirações aí de baixa amplitude. Isso é visto em quadros neurológicos graves, como, por exemplo, a meningite, né? Neoplasias do sistema nervoso central, coma. A respiração de Kussmaul é aquela respiração profunda, em que o indivíduo inspira, para, expira, para. Clássico das acidoses, como, por exemplo, a acidose alcoólica, a cetoacidose diabética, insuficiência renal, com uremia. Esses aqui são imagens demonstrando, primeiro aqui a dispneia, né, com aumento da frequência respiratória e respirações de grande amplitude. A respiração de Cheyne-Stokes, conforme eu já mostrei, em que o indivíduo vai aumentando a amplitude respiratória, gera uma hiperoxigenação e aí o corpo manda ele reduzir. Ele vai reduzindo até um período de apneia, em que há uma desoxigenação maior do que deveria ocorrer. E o corpo vai correr atrás, aumentando a sua amplitude respiratória, gerando uma hiperoxigenação e seguindo o ciclo. A respiração anárquica de Biot, né? Com aqui, como eu disse, o padrão é a ausência de padrão, e a respiração de Kussmaul, aquela respiração profunda, em que o indivíduo inspira, para, expira, para, típica das acidoses. E aqui mais um grupo, a respiração suspirosa de indivíduos ansiosos, que dão aquela inspiração profunda, né? Faz aquele puxa o ar, solta o ar e depois volta a respirar normalmente. Vamos agora para o nosso último item, temperatura corporal. Temos aqui representado 3 tipos de termômetros, né? O termômetro de mercúrio, esse último aqui, um termômetro clássico, né? Para aferição de temperatura. O termômetro digital, também muito conhecido por nós, e ultimamente, né, o termômetro por infravermelho, que é capaz de medir aí, às vezes, temperaturas até 2 metros de distância do indivíduo e, segundo os fabricantes, com um grau de incerteza aí que pode chegar a 0,1 a 0,2 graus Celsius, com uma precisão até adequada em relação aos outros tipos de termômetro. Na semiologia clássica, falaremos principalmente aí em relação a aferições com termômetro de mercúrio e os termômetros digitais. Porém, sabendo aí que os termômetros com base no infravermelho estão sendo cada vez mais utilizados. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os 2 principais métodos de aferição da temperatura corporal, o método axilar
e também o método retal. Antes de tudo, devemos higienizar a região, né? Secar a axila com algodão seco ou até mesmo secar a região anal, né? Fazer uma limpeza do local em que o termômetro ficará. Você, quando usa um termômetro digital, deve ligar o termômetro e verificar se a tela aparece o número zerada. Quando utilizado o termômetro de coluna de mercúrio, deveremos proceder àquele processo de abaixar a temperatura do termômetro, sacudindo no ar, né? Colocar a ponta do termômetro debaixo da axila ou introduzir cuidadosamente no ânus, dependendo do local que você irá aferir a temperatura. Caso seja colocado no ânus, né, para aferição da temperatura retal, deve ser lubrificada a ponta do termômetro com vaselina, lidocaína, né, ou gel hidrossolúvel para evitar o traumatismo da região que é muito sensível. No caso da medição do ânus, a posição deve ser o paciente deitado de costas com o glúteo contraído, né? No caso da medição axilar, né, segundo a foto, o bulbo do termômetro deve ser colocado no oco axilar, né, o ponto central do oco axilar. Aduzir e fletir o braço, justamente a posição encontrada aí na fotografia. Esperar alguns segundos até ouvir um sinal sonoro. Esses alguns segundos pode levar em torno aí de 1 a 3 minutos, quando o termômetro é digital. Quando é termômetro de coluna de mercúrio, devemos aguardar até 3 minutos para a temperatura se estabilizar. Retirar o termômetro, efetuar a leitura, ou digital, ou do termômetro de coluna de mercúrio, limpar a ponta metalizada, né, com algodão e gaze molhada, com álcool, para deixar pronto para a próxima utilização, recompor a unidade do paciente, colocar o paciente em posição confortável, né, já que as posições podem variar desde o paciente deitado de costas, no caso da aferição retal, até o paciente sentado ou deitado para aferição da temperatura axilar, e os materiais devem ser retirados do local e o examinador deverá higienizar as suas mãos. Em relação aos locais de verificação da temperatura corporal, temos 3 principais: axilar, bucal e retal, com diferenças aí nos valores em relação às temperaturas normais: 35,5 a 37 graus Celsius axilar, 36 graus Celsius a 37,4 graus Celsius bucal e 36 a 37,5 graus Celsius na temperatura retal, ou seja, a temperatura retal é em torno aí de meio grau Celsius maior em comparação à temperatura axilar. É importante fazermos aí a diferenciação de febre de hipertermia. A primeira diferenciação é que a febre é uma síndrome, né? A síndrome febril, cuja uma das suas características é o aumento da temperatura. Presença de sudorese, presença de mal-estar, né? Presença de fraqueza, hiperemia conjuntival, por exemplo, certo? Estados hipercinéticos, taquicardia, taquipneia, tudo isso corresponde à síndrome febril. A hipertermia, que é o aumento isolado da temperatura, também é vista com frequência na medicina. Vamos falar sobre algumas causas adiante. Agora, a fisiologia contrapõe a febre à hipertermia. A hipertermia, nós dizemos que o set point hipotalâmico para a temperatura, ele é mantido. Ou seja, o hipotálamo está mandando lá a temperatura ficar de 35,5 a 37 graus Celsius quando aferido pela axilar, né? E o indivíduo simplesmente, pelos seus sistemas compensatórios de eliminação de calor, não consegue manter essa temperatura, ele fica acima. Um indivíduo, por exemplo, sob grande exposição solar, num ambiente de 50 graus Celsius, dificilmente o corpo dele será capaz de manter essa temperatura dentro do normal. Porém, o hipotálamo tenta trazer essa temperatura para esse chamado normal que nós dizemos set point. Então, isso é hipertermia. A febre é quando esse set point é elevado, principalmente por citocinas inflamatórias, né? A presença de uma infecção, por exemplo, faz com que o hipotálamo eleve esse set point para 38, 39.
40 graus. E automaticamente o corpo irá fazer medidas compensatórias para que essa temperatura aumente. Haverá piloereção, o indivíduo irá buscar agasalhos, casacos, cobertores, para elevar essa temperatura. Haverá tremor muscular, calafrios e geração de calor para que aquele corpo consiga chegar no novo set point, 38, 39, 40 graus. Então, na febre há elevação do set point hipotalâmico e na hipertermia não há elevação no set point hipotalâmico. Causas aí da hipertermia, intermação, exposição ao calor, como por exemplo, indivíduos que trabalham em minas, trabalham em olarias, estão expostos aí ao maior calor e às vezes o corpo não consegue eliminar esse calor e gerando aumento na temperatura corporal, induzido por medicamentos, como por exemplo, anfetaminas, cocaína, êxtase, LSD, inibidores da MAO e antidepressivos tricíclicos, descrito aí na medicina também a chamada síndrome neuroléptica maligna, induzido pelos neurolépticos, a hipertermia maligna, gerada por alguns anestésicos, endocrinopatias como a tireotoxicose, o hipertiroidismo e o feocromocitoma por liberação de hormônios que irão gerar respostas produtoras de calor pelo organismo, termogênese. A febre, como dizemos anteriormente, é o aumento da temperatura corporal associada à elevação do set point hipotalâmico. Então, citocinas inflamatórias, pirógenos, interleucina 6, interleucina 1, interferon, TNF-alfa, são liberados pelo sistema imunológico em combate a infecções, lesões teciduais, traumas, processos inflamatórios outros, como as doenças autoimunes, presenças de neoplasias. E como eu disse anteriormente, a febre é uma síndrome, sudorese, presença de calafrios, taquipneia, taquicardia, fadiga, certo? Indisposição. E quadros aí podem gerar hiperpirexia, quadros gravíssimos com temperaturas corporais acima de 41 graus Celsius. Características semiológicas da febre. A febre ela pode ter início súbito ou gradual. Isso aí, diferentes etiologias podem ser determinadas de acordo com a semiologia do início da febre, se a febre é de início súbito ou gradual, aquela coisa arrastada. Também temos aí em relação à intensidade, febre leve ou febrícula até 37,5, moderada de 37,5 a 38,5 e autoelevada acima de 38,5 graus Celsius. Meus amigos, queria dizer que esses valores aqui, eles mudam de acordo com os autores e referências, existem autores que consideram até 37,5 graus Celsius uma temperatura normal. Outros já consideram como leve ou febrícula. O importante não é a burocracia do termo, o importante é a interpretação fisiológica. Duração, ela pode durar poucos dias, às vezes horas, ou durar um dia, ou pode ser prolongada, como por exemplo, em quadros sépticos, infecções graves como tuberculose, certo? Endocardite infecciosa, infecção grave, presença de doenças autoimunes como lúpus, presença de neoplasias como linfomas, essa febre não vai melhorar em horas ou dias, correto? Agora, infecções pequenas, resolvidas rapidamente ou tratadas rapidamente com antibióticos, podem durar poucas horas ou poucos dias. E o término, que dizemos que o término pode ser em crise, a febre desaparece subitamente, ou em lise, quando ela vai diminuindo gradativamente, lentamente. Então essas são as características semiológicas da febre que podem apontar para algumas etiologias que devem ser avaliadas, além da temperatura corporal. A anamnese também é um item importante na semiologia da febre. Vamos lá, para mais características semiológicas da febre. A febre pode ter um modo de evolução, um gráfico, uma sequência de medições, uma curva térmica.
Isso nós iremos mostrar adiante. A febre contínua é aquela febre que tem variações até 1 grau Celsius, sempre acima do normal, ou seja, o indivíduo fica sempre acima de 37 graus Celsius, mas a variação entre as medições não é maior do que 1 grau Celsius, é uma febre contínua. Exemplos aqui de etiologias: febre tifoide, endocardite infecciosa, pneumonia. A febre pode ser irregular ou séptica, com picos altos e intercalados por temperaturas baixas ou apirexia, ou seja, o indivíduo pode fazer hipertermia, febre mesmo, né? E pode fazer períodos com hipotermia, temperaturas baixas, ou períodos com temperaturas normais. A febre remitente, com hipertermia diária, com variações superiores a 1 grau Celsius, sem apirexia. Ou seja, o indivíduo permanece com febre, certo? Porém, com variações superiores a 1 grau Celsius, como por exemplo na sepse, pneumonia, tuberculose. A febre intermitente, que é períodos de hipertermia com períodos de apirexia. O indivíduo fica com febre, a febre melhora. Volta a ter febre, a febre melhora. Como por exemplo na malária, as clássicas febres terçãs e quartãs. A febre pode ser recorrente ou ondulante, com períodos de febre seguidos por períodos sem febre. E esse período aqui é períodos de dias, como por exemplo a febre de Pell-Epstein, dos linfomas, a presença de outras neoplasias ou tumores, ou da doença de Hodgkin. Então vamos aí à curva térmica, ao gráfico térmico, né? Aqui podemos ver o normal, em que o indivíduo permanece com temperaturas abaixo de 37 graus Celsius e temperaturas acima de 35,5 graus Celsius. Ele está numa temperatura normal. O indivíduo pode ter uma febre contínua, em que ele tem uma temperatura superior a 37 graus Celsius, mas essa variação é inferior a 1 grau Celsius. Está sempre aqui entre 39 e 40. Como, por exemplo, aí na pneumonia, na endocardite infecciosa, na febre tifoide. A febre pode ser remitente, ou seja, aquele indivíduo está sempre com febre, está sempre aqui acima de 37 graus Celsius, mas as variações transcendem 1 grau Celsius. Então, por exemplo, endocardite bacteriana, neoplasia, sepsis, tuberculose. A febre pode ser intermitente, ou seja, períodos afebris, intercalados por períodos febris, como por exemplo na malária. Aí a febre regular ou séptica, né, em que o indivíduo faz picos muito elevados, né? Ele chega aqui a temperaturas superiores a 39 e depois pode fazer períodos de apirexia e até períodos com hipotermia, com temperaturas abaixo aí dos 35,5 graus Celsius, como ocorre em quadros sépticos, quadros com pielonefrite e colangite. E a febre pode ser recorrente, como a chamada febre de Pell-Epstein, né? O indivíduo fica dias aqui com temperaturas de febre e passa dias com temperaturas sem febre, e depois ela volta de novo, certo? Períodos aqui, ó, de temperatura normal que podem durar dias, seguido de elevações variáveis da temperatura. Queria agradecer vocês aí por acompanhar essa aula de sinais vitais. Espero que vocês tenham gostado bastante. Agora é hora de praticar. Um forte abraço e até a próxima.